o exame para você, seja seu mesmo ou de algum paciente que você esteja atendendo, e você vê que os resultados de glicemia de jejum estão ótimos, normais. Mas esse paciente ou você mesmo é diagnosticado com diabetes porque a hemoglobina glicada está alterada. Então, fica a dúvida. Por quê? O que significa então essa hemoglobina glicada? O que ela representa no diagnóstico do diabetes? Como interpretar esses resultados? Eu trago para vocês 5 coisas que vocês precisam saber sobre hemoglobina glicada. Ficou curioso? Deixa o like agora, se inscreve no nosso canal, compartilha os vídeos, indica para os amigos. Bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, que é importante da hemoglobina glicada, é que é a ligação da hemoglobina, que é uma proteína que transporta oxigênio, inclusive aqui, ó, vai aparecer aqui no card já, a gente tem uma aula falando sobre isso, né, sobre hemoglobina, um pouco mais de profundidade, e se de repente quiserem, se vocês quiserem saber um pouco mais da hemoglobina, é só entrar nesse vídeo e vocês ficam craques aí em tudo que é importante da hemoglobina, ok? Então vamos lá, voltando aqui. A hemoglobina, então, ela se liga com moléculas de glicose e aí acontece o processo de glicação, tudo bem? Então vocês têm aqui na imagem, do lado esquerdo de vocês, aqui uma hemácia, que é uma célula do globo vermelho, onde a hemoglobina está inserida, e adesão de algumas glicoses aí. E a partir do momento que esse acúmulo de glicose passa a ser mais pronunciado, ó, ela fica com mais glicose aderida, ela passa então a ficar glicada. E aí ela tem alguns outros nomes, né? Hemoglobina glicosilada, hemoglobina glicosada. Na verdade, aí existem alguns conceitos em relação ao nome, né? Que o correto seria hemoglobina glicada, por quê? Porque ela sofre um processo de glicação. Glicação é quando a adesão da glicose com a hemoglobina acontece sem a presença de nenhuma enzima, sem ação enzimática. Ela é uma ligação pura e simples, assim, por agregação mesmo, né? Então, hemoglobina glicada, então, para a gente fechar essa primeira parte, é a junção da hemoglobina com a glicose, ok? E aí a gente vai para o segundo passo. Nessa segunda fase, agora a gente vai entender como ela é classificada, ok? Ela é classificada e ela é medida através do seu percentual. Como que funciona isso? Do total das hemoglobinas, quantos por cento estão glicadas? Ok? Então, a gente faz, por exemplo, você vai ver no exame lá de hemoglobina glicada, vai estar lá X%. Né? Então, X% do total das suas hemoglobinas estão glicadas. Ok? Uma pessoa saudável tem uma média aí, apresenta valores abaixo de 5,6%. Ok? O que representa isso? Próximo passo. Essa parte aqui é fantástica. As hemoglobinas, elas apresentam meia-vida. O que é isso? O tempo de vida dela é de 3 meses. Então, toda hemoglobina que nós temos, a cada 3 meses ela é renovada. Então, toda a glicose que fica aderida nela, né, no exame, ela tem um histórico de aproximadamente 3 meses. O que significa isso? Ela é um arquivo biológico. Ela armazena dados, né, da média glicêmica de pelo menos uns 3 meses, aí, de 3 meses depois tem a renovação. Né? Sendo que desses valores da hemoglobina glicada, metade dele é referente ao último mês. E os outros 25% do mês antecessor a esse, e o outro 25% do terceiro mês antecessor. Então, 50% logo do mês anterior, 25% e 25% dos meses subsequentes. Então, ela armazena esses dados. Olha que interessante como que ela é um marcador importante. Por isso que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, é comum
Se o médico está desconfiado que aquela glicemia de jejum não tá representando a realidade, ele pede a glicada. Porque pode acontecer, sim, do paciente, sabendo que vai fazer o exame, segurar na alimentação um dia antes, 2 dias antes, e chegar lá para o teste, para o exame da glicemia de jejum, e ter uma glicose sanguínea menor. Mas a glicemia glicada, ela entrega a média dos 3 meses. Então, ele é um marcador importante. Próxima curiosidade. Então, por que é importante esses valores percentuais e como que é a classificação desses valores, né? Os valores percentuais, eles representam a média da glicemia durante os últimos 3 meses. Por exemplo, uma pessoa com 5% de hemoglobina glicada, ela apresentou nos últimos 3 meses uma média de 97 miligramas por decilitro, que pode variar de 76 a 120, mas na média 97, valores aceitáveis, né? Não é diabetes. Uma pessoa com 6% já apresenta valores aí de 126 miligramas por decilitro, que pode variar de 100 a 152. Então, aí já entra num quadro da intolerância à glicose, né? Então, na verdade, eles consideram a partir de abaixo de 6,4. Né? O interessante, abaixo dessa média. Ou abaixo de 6% para não ser diabetes. Acima de 6,5%, olha aqui, 7%, 154 miligramas por decilitro, diabetes. Então, acima de 6,5% de hemoglobina glicada já é considerado diabetes. Ok? Então, essa é uma fonte interessante, é um dado, uma tabela interessante para a gente ter esses valores como referência. Qual que é a meta? A meta é abaixo de 6%, 6,4%. Porque aí está abaixo dos valores aqui médios, de 126, que já é o primeiro registro do diabetes, né? Interessante, né? E algumas curiosidades para vocês. Está aqui, pessoal. Então, valores aí em relação à classificação. Então, abaixo de 5,7%, normal, até pelaquela tabela anterior que vocês viram, né? Entre 5,7 e 6,4, que é o pré-diabetes, ou intolerante à glicose, ok? E acima de 6,5%, diabetes. Ok? Então, é assim, essa é a classificação, esse é o diagnóstico por esses valores. Agora, vai ficando mais claro para entender, né? Então, num estudo realizado em 2012, no grupo de estudiosos, eles perceberam o quê? Eles viram várias pessoas com vários perfis de hemoglobina glicada. E que a redução de 1% na taxa de hemoglobina glicada reduz em 50% as mortes por eventos cardiovasculares. Ou seja, você reduzir 1% da sua glicemia glicada, cai pela metade a chance de você ter um evento. Olha que coisa interessante. Muito importante isso, pessoal, para segurança aí cardiovascular do paciente. Anemia por carência de ferro, uso excessivo de álcool, doença renal crônica, pode afetar o resultado do exame. Por quê? Porque são situações, e tem outras também, essas são as principais, que mudam a vida útil da hemoglobina, ou por carência ou por excesso de ferro na corrente sanguínea. Isso pode alterar, subestimar ou superestimar a hemoglobina glicada real. Então, pessoas que têm esse tipo de comorbidades, esses eventos, né, os pacientes com essas características, a hemoglobina glicada ela não é vista como primeiro plano. Aí eles vão na glicemia de jejum, vão fazendo os outros padrões de medidas glicêmicas, TOTG, enfim. Né? E olha que interessante também, para fazer o exame da hemoglobina glicada, não precisa de nenhum tipo de preparação prévia, né? Não precisa fazer jejum, não precisa ficar sem beber água ou comer determinado tipo de alimento, né? Porque é um exame que ele é um registro histórico, né? Então ele não é um exame de registro agudo, como é a glicemia de jejum, que tem influência exatamente pelo jejum, pelo que você se alimentou, né? Previamente, enfim. Então, a hemoglobina glicada é um exame bem simples, né? Ele é bem tranquilo, não requer nenhum tipo de preparação, o que facilita muito, né? Então, é um marcador importante biológico, é um arquivo, né, de registro aí de
curto prazo, aí médio, curto, médio prazo, aí 3 meses, e que representa valores altamente confiáveis, desde que o paciente não tenha algumas comorbidades aí que podem afetar os valores aí da hemoglobina glicada. Tudo bem? Então, gostaram? De uma maneira bem simples, bem tranquila, um panorama geral sobre o que é a hemoglobina glicada. Mais uma vez aí, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, que isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdos. Indiquem para os amigos, indiquem para todas as pessoas que possam estar interessadas. Vamos compartilhar essas informações e até uma próxima, pessoal!